Pai do Senhor, meus irmãos, graças a Deus estamos mais uma vez aqui para dar continuidade no nosso curso de teologia. Sabemos aí que acabou se atrasando aí um pouco, né, as nossas aulas, e por isso houve a necessidade de estarmos fazendo essas videoaulas para conseguirmos aí equilibrar e darmos a sequência, tá? Vamos ver o quanto a gente consegue estar adiantando. Domingo teremos uma próxima aula presencial e será sequencial, onde nós pararemos por essa semana aqui, tá bom? Hoje nós vamos estar estudando a aula 1 e 2 e dando a introdução desse livro, tá? Está estudando então aqui a carta de Paulo, né? As epístolas paulinas 2, tá? E a introdução, ele já vai descrever quais são essas cartas. Vai falar que é Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Vou destacar também sobre as epístolas escatológicas, as epístolas da prisão e as epístolas pastorais aí, tá bom? A nossa primeira lição vai falar sobre Éfesos, né? A carta de Paulo aos Efésios aí. O esboço da epístola aos Efésios traz por tema a igreja ao corpo de Cristo. Ele vai falar em duas partes: primeiro, a chamada da igreja, e segundo, a conduta da igreja. Lembrando que Paulo sempre teve essa ideia. Primeiro ele traz o credo, né, aquilo que ele acredita, a doutrina, e depois ele traz a conduta ou como aplicá-la, né, ensinando aí, tá bom? Na lição de número 1 aqui, a epístola aos Efésios, a chamada da igreja, né? Está iniciando então aí. Ele traz aqui na introdução algumas informações importantes, né? Ele vai falar sobre a localização geográfica de Éfeso, como rota de comércio que vai tanto para o Oriente como para o Ocidente, fazendo que isso dissemine, né, o Evangelho, levando ele aí para várias outras regiões aí. Vai falar também que Paulo, ele em suas viagens missionárias, passou primeiramente ali por Éfeso bem rápido, deixando ali Priscila e Áquila, né, em uma daquelas igrejas. Depois também mais para frente aparece Apolo. Depois ele volta ali, fica por cerca de 3 anos, né, ensinando sobre o batismo com o Espírito Santo. Alguns irmãos até são batizados, né, e através desses ensinamentos, né, ficou conhecida então a palavra do Senhor. Vai falar que a igreja cresce rapidamente, se tornando uma ameaça, né, ao culto ali daquela cidade, a deusa Diana, onde eles tinham ali um templo muito grande. O templo levou cerca de 220 anos para ser construído, e eles viviam do comércio, né, a adoração a essa deusa, a venda de utensílios, venda de objetos de culto a essa deusa. E agora, com a pregação de evangelhos, eles estavam aí correndo um risco aí de perder os seus lucros, né. Aí no texto número 1, ele vai falar, né, iniciando aqui dando a introdução à epístola dos Efésios. Ele vai dizer que, embora ela não seja a mais longa epístola, mas ela é considerada também muito profunda, né. O propósito de Paulo aqui é ajudar os irmãos daquela época a entender e considerar a sua posição como parte do corpo de Cristo, tá? E não só os irmãos daquela época, mas também da nossa também. A ocasião que isto vai se dar, ela vai citar que Paulo está preso, né? Então vai citar aqui que Paulo, essa carta é considerada na epístola da prisão, tá? Ele vai citar algumas outras cartas também, que também participaram desse cenário, como Filipenses, Colossenses e Filemão, tá bem? Vai dizer que, embora Paulo estivesse preso, ele tinha liberdade de escrever, de receber visita, né? Um dos novos convertidos ali, Onésimo, é um exemplo. Ele envia Tíquico, né, envia na carta a Filemão, falando sobre Onésimo, para que ele pudesse recebê-lo de volta, né? Não como escravo, mas como se fosse Paulo mesmo, né? Ele próprio, né? Paulo também estava preocupado com uma heresia doutrinária, né, da igreja de Colossos. Portanto, enviou também Tíquico para lá, enviando essa carta a essa igreja para combater os ensinos errôneos aí. Então, imaginamos que Paulo queria aproveitar a oportunidade para ensinar, para enviar cartas a Éfeso e às igrejas co-irmãs da região, já que ele não era mais possível estar ministrando pessoalmente, tá? Quase 5 anos ali ele ficou sem estar visitando essas igrejas aí. O tema dessa epístola, como nós já falamos na introdução, né, o corpo de Cristo. É uma epístola muito parecida à epístola de Colossenses, que vai repetir cerca da metade dos versículos de Éfeso,
de Efésios, né? Só que ela enfatiza não o corpo e sim a cabeça da igreja, enquanto essa epístola de Efésios fala da vocação e a bênção do crente, né, como corpo da igreja aí. A epístola de Efésios tem duas características dignas de serem ressaltadas. Primeira, ela retrata a igreja do ponto de vista mais amplo do que qualquer livro da Bíblia. 50 vezes a palavra tudo é usada demonstrando o alcance universal da igreja e o valor do plano de Deus. E segundo, a carta usa a frase em Cristo 30 vezes. Com isso, Paulo está enfatizando a posição do crente como membro do corpo de Cristo, incluindo a extensão de futuras heranças a serem compartilhadas com Cristo, né? Aí ele traz um pouco aí do esboço, né? Separando, como falamos, já em duas partes, né? A chamada da igreja, né? O credo, a doutrina, o que eles acreditam, e a conduta depois da igreja aí. Então, na primeira parte aqui, Paulo leva os leitores a ver a igreja a partir da perspectiva de Deus, e através do primeiro capítulo, né? Ali do versículo 3, 20 e do capítulo 2, versículo 10, ele vai falar sobre isso, que na mente de Deus a igreja sempre teve parte do seu plano. Vai dizer que antes da fundação do mundo, né, já tinha sido planejado. Deus ainda propõe que a igreja seja formada de todas as tribos e línguas. Então, de fato, a igreja nunca esteve destinada a ser formada exclusivamente pelos judeus. Isso era um mistério que até que Deus revelou claramente a Paulo. Então, já era mostrando aí que já era plano de Deus que os judeus somente seriam uma porta de entrada para a salvação de todo o mundo, né? Na segunda parte da carta, Paulo então vai chamar a atenção de seus leitores para a necessidade de cada um andar de acordo com esta elevada vocação. Este andar começa com a comunhão na Assembleia Local dos crentes, onde cada um exerce o seu dom para estimular o crescimento dos outros, né? Estende-se às nossas vidas, em particular aos nossos lares, ao nosso trabalho, e ao terminar, Paulo avisa da maior ameaça ao caminhar espiritual. O mundo sem Deus é contrário à igreja e ao crente aí, tá? E vai dizer aqui, né, estude cuidadosamente o diagrama abaixo e consulte frequentemente quando cada ponto for discutido em detalhe nos textos posteriores, né? Então ele está dizendo aí a chamada da igreja, tem a separação, capítulo 1, 2 e 3, né? Suas bênçãos, edificação e sua revelação. E aqui, no caso, a conduta da igreja, que vai ser a lição 2, o andar em cooperação, o andar em santificação, o andar em submissão e o andar sob a proteção de Deus. Texto 2. Então, nós vamos iniciar aqui com as bênçãos da igreja, né? Logo após uma breve saudação, a Epístola de Efésios transforma-se num salmo de louvor. Este salmo, na sua forma grega original, é a bênção mais longa da Bíblia. Composta de 169 palavras, divide-se em 12 versículos da Bíblia em português, mas na realidade traz um só pensamento, as bênçãos espirituais da igreja. E está listada aqui para nós, né? Bênção do Pai, bênção do Filho e a bênção do Espírito Santo, que vai ser detalhada mais para frente aqui, né? Cada uma dessas partes, por sua vez, contém 3 temas: nossa redenção, nosso privilégio de crentes e o propósito pelo qual as bênçãos divinas são concedidas, né? Aí está aqui um pouco, né, cada um delas aí. O Deus Pai, ou seja, né, a obra do Pai, ele planejou a redenção antes da fundação do mundo, né, para que santos, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis, né, diante dele. O pensamento de Deus de salvar o homem já era bem antes de Adão pecar. Então, desde a eternidade passada, o desejo de Deus tem sido o de ter uma igreja santa, separada, diferente do mundo, irrepreensível. A palavra grega aqui para irrepreensível significa condição de um animal aprovado para o sacrifício. Ou seja, um animal não podia ter defeito, o animal não podia ter uma mancha para o sacrifício. Ele tinha que ser irrepreensível, ele tinha que ser santo, né? E vai falar sobre o plano do Pai. Não é simples perdoar. Então, o plano de Deus não foi somente perdoar o homem para colocar o homem no céu, mas também na nossa adoção de filho. Isto é, Deus quer que os crentes, como seus filhos, tenham também, né, direito a privilégios pertinentes a príncipes, como filhos do rei do universo. Lembra lá de Apocalipse, né? Ao que vencer, eu lhe darei, que se sente comigo no meu trono, ao que vencer, e assim por diante, né? Aí também aqui, né, a bênção do Deus Filho. A segunda parte do Salmo de Paulo refere-se à participação do Filho em nossa redenção, no qual temos redenção pelo sangue e a remissão dos pecados, né? A pergunta é, né, que tem sido feita há séculos:
A quem foi pago o resgate do pecado? Alguns sugerem que é o demônio, mas isso é um absurdo, porque o demônio não se ofende com o pecado. Deus sim. A retidão de Deus requeria a sentença da morte pelo pecado. Cristo pagou este preço para Deus, satisfazendo assim a lei de Deus. Então Jesus estava na coisa, pai, está pago, está consumado. Era esse o valor, né, que estava tendo aí, né? Permitindo então que os homens se reconciliassem novamente com Deus, que o homem tivesse aí paz com Deus. Existem paz de Deus e existem a paz com Deus. A paz de Deus é o nosso dia a dia, a nossa intimidade com Deus, que nós temos, né, na nossa convivência. E paz com Deus é a reconciliação. Então, através da paz com Deus, nós podemos ter a paz de Deus aí, tá? Aí ele continua falando, né? Gálatas também vai revelar que esta bênção nos dará o direito de sermos chamados filhos de Deus e vai trazer também o relacionamento de pai e filho, não somente para o nosso benefício. Então somos feitos sua herança, ou seja, se nós somos herança, somos parte da herança dele, temos aí um valor, né? Somos valiosos aí para Deus, e a predestinação segundo o propósito de Deus para a salvação. Essa predestinação aqui não, ela é individual. Quer dizer que antes da fundação do mundo, antes de tudo, Deus predestinou o mundo à salvação. Todos estão predestinados a ser salvos, mas entra a questão do livre-arbítrio, né? E vai dizer que Paulo conclui esta porção do seu salmo afirmando claramente que o propósito pelo qual recebemos estas bênçãos é a fim de sermos para louvar, né? Para dar louvor à sua glória. Aí. E também as bênçãos do Deus Espírito Santo, né? O Espírito Santo também tem participação na provisão da nossa salvação. Ele entra na vida de todo crente, tornando o seu selo, né? Então ele é a garantia da salvação. Então o selo, que significa o selo? O penhor, né? Como também é chamado. Quando alguém quer um dinheiro emprestado, você vai até algum lugar que penhora, então você dá ali o seu bem material, ele vai dar o valor, olha, essa televisão custa R$1.000, então essa televisão fica ali até você devolver o dinheiro de volta. Então você pega aquele dinheiro, usa, quando você tem o dinheiro de volta, você vai lá, paga e consegue ter a televisão de volta ali, né? Então a televisão ficou como um penhor. Então o Espírito Santo é o penhor, é a garantia da nossa salvação, é a garantia que o dinheiro vai vir de volta, né? Então essa é a garantia. E o Espírito Santo também, ele serve aí nossa vida para justificação, o ato de que nós aceitamos a Jesus aí. Ele vai dizer, não confunda, né, com enchimento ou plenitude. Aqui é o momento da justificação, tá? Quando você aceita Jesus, ele vai trabalhar, ele vai regenerar você, ele vai justificar, ele vai te santificar, preparando a gente aí para a glorificação. Amém? Este salmo de louvor inspirado termina com a declaração de que o propósito pelo qual recebemos as bênçãos é louvar, né? É em louvor da sua glória. Aí, tá bem? Aí tem aqui um quadrinho, né? O objetivo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, trazendo aí esses três temas aí que foi colocado aí no início. Nossa redenção, nosso privilégio e nosso propósito aí, tá? Texto 3, a oração de Paulo. Então, já ainda no capítulo 1, do versículo 15 ao 23, tem a oração que Paulo faz. E ele vai dizendo assim, né? No texto anterior, estudamos acerca das bênçãos espirituais que pertencem a todo crente em Cristo. Neste, vamos estudar então a oração de Paulo aí, para os crentes, né? Aprendam e personifiquem, né, essas grandes verdades. Paulo ora especificamente para os olhos do vosso coração, né? No caso do crente, sejam abertos para compreenderem este privilégio em Cristo. Ele não está interessado em que os crentes tenham mais conhecimento intelectual sobre Cristo, mas que estas importantes verdades lhe penetrem os corações. Ou seja, ele está querendo dizer, às vezes nem todos vai ter um conhecimento intelectual, mas no mínimo o conhecimento, né, para a sua vida diária, para o seu dia a dia, de quem é Cristo, a pessoa ela tem que ter, tá? E é isso que nós estamos fazendo aqui. Esse nosso curso é um curso básico, é um conhecimento básico. Ninguém vai se tornar um intelectual aqui, né, um mestrado, um doutor, mas aqui é uma linha básica para a gente compreender, né, como a palavra de Deus ela vem para nossas vidas, né? Aí vai dizer aqui agora então, os três aspectos da oração de Paulo a serem considerados neste texto: a esperança do seu chamamento, riqueza de glória, da glória da sua herança nos santos, e a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, né?
para com os que cremos. Aí ele vai iniciar aqui falando sobre a sua chamada. Ele vai já trazer aqui uma alusão da chamada individual do crente. Primeiro, Paulo ora para que os crentes saibam qual a esperança do seu chamamento. Esta vocação mencionada também em Éfeso 4, 1 e o versículo 4, refere-se ao plano de Deus para a vida dos crentes. Então, o plano de Deus não é somente, além do plano geral da salvação, ele tem um plano individual para cada um chamamento individual para cada um, né? Envolve mais do que uma chamada para ser salvo do pecado, porque está associada com a esperança. De fato, o plano de Deus para a vida do crente é levá-los a receberem uma herança eterna, a partir do movimento do seu nascimento espiritual, prosseguindo com a sua vocação para o serviço cristão. Então, todos têm uma vocação para o serviço cristão. Não há um que diga que não tem, tá? Aí, o que a gente tem que fazer, então? A gente tem que abranger a nossa igreja a todos os talentos e dons disponíveis, tá? Tem muita gente que tem muito talento, tem muito dom e não achou a sua vocação ainda, porque não sabe que pode fazê-la acontecer dentro da igreja, né? A gente às vezes cita alguns, tem uns que têm um talento de desenhar, tem uns que têm um talento de escrever. Eu certa vez li um livro, e esse livro era de um pintor, e ele então escreveu as parábolas de Jesus desenhando, e ele então colocava o desenho, que ele refletia a parábola, embaixo uma breve explicação, tá? Então assim ele desenhava, né, a parábola da semente. Então ele colocou ali 3 plantações, enfatizando na visão como era uma plantação em espinhos, como era uma plantação bem sucedida, e assim por diante. Então você tinha uma visão e aí embaixo ele colocava uma leve explicação, ou seja, usando o seu talento que era de desenhar ali, né? Então ele vai dizer aqui, né, da vocação de cada um com o serviço cristão. Ele vai falar também da sua herança. As palavras sua herança nos santos, né, incorporam uma verdade única. Note que a sua herança nos santos é a herança pessoal de Deus. Já nos referimos à herança do que o crente recebe de Deus, mas aqui o crente é tido como herança que Deus recebe. No Antigo Testamento, o filho de um homem era considerado parte de sua herança, riqueza. Então, ou seja, nós somos herança dele, somos especiais, você é valioso, você é herança dele, a qual Jesus comprou na cruz do Calvário, tá? Então tem um significado maior para a sua vida, né? Deus tem um plano maior para você, porque você faz parte da riqueza dele, tá bom? Quando consideramos a ideia que somos a herança de Deus, devemos nos lembrar de como somos preciosos para o Pai Celestial. Somos parte da sua riqueza, somos de fato mais queridos para Ele de qualquer outra maravilha, das suas maravilhas de sua criação. Ou seja, não há nenhuma maravilha do mundo que seja mais importante para Deus do que os seus filhos. Aqui vai falar também do seu poder. Ao terminar esta oração, Paulo ora para que os crentes entendam o poder que lhe foi concedido, o poder de Cristo. Quando Cristo ressuscitou, demonstrou o seu poder sobre a morte e o pecado. Cristo também tem poder sobre as autoridades humanas e espirituais, não somente nesse século, mas em todos os séculos vindouros. Este soberano poder tem se tornado disponível a todos os crentes em Cristo. Deus, o monarca absoluto do universo, controla todas as coisas, visando o mais alto interesse da sua igreja. Aí vai dizer aqui, né? O versículo 23 contém uma frase difícil de compreensão, mas de profundo significado. Esta frase significa, através da afirmação que a igreja é o complemento de Cristo aqui na terra, né? Isso também não vai tirar a autossuficiência de Jesus Cristo. Ele sendo todo poderoso, tendo todo o poder, ele poderia fazer tudo sozinho, mas ele preferiu nos usar, né, para que o plano de Deus fosse executado no mundo. Aí, tá? No texto 4, vai falar sobre a edificação da igreja, né? Este capítulo atém-se, né, no caso do capítulo 2, a interpretação em termos da construção de um santuário, símbolo escolhido por Paulo para representar a igreja nessa parte da sua epístola de Efésios. Então você consegue perceber aqui, Paulo está usando didaticamente ao povo de Éfeso, né, o que eles conheciam. Lembra na introdução que nós lemos que tinha ali o templo da deusa Diana, que eles construíram com as suas próprias mãos, levou 220 anos para construir, e Paulo está dizendo aqui então que nós também, né, somos templos, né, sendo santuários construídos, né? Então ele vai trazer essa ideia aí, né, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor,
no qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Aí ele vai levar como uma construção mesmo, né? Lá, a seleção dos materiais tirados do mundo. Vejamos, o material utilizado por Deus numa construção da sua igreja. Do versículo 1 ao 5, ele vai falar que somos mortos em nossos pecados, fazendo parte do mundo hostil, né? Por causa do seu grande amor, né? Deus nos deu a vida e nos fez assentar nos lugares celestiais. Como exemplo da sua graça, este conceito assemelha-se ao ensino do apóstolo Pedro, que chama os crentes de pedras vivas, escolhidos por Deus para serem edificadas como casas espirituais. Então nós somos as pedras, né, que constituem nesse santuário. Importa que nós temos que, embora tomamos a decisão de formos fazer parte do santuário de Deus, aceitando Jesus como nosso Salvador, nada fizemos para merecer tudo isso, né? Tal honra. Deus, mediante a sua graça, ofereceu-nos a posição e nós a aceitamos pela fé. Agora Deus nos renova a trabalhar em nossa vida, nossa justiça, né? Aí sabendo, lembrando que tudo isso é obra dele e não de nós mesmos, né? A decisão inicial de nos entregarmos à casa espiritual foi voluntária, mas a construção desta maravilhosa casa, dessa obra de Deus, né, é do Senhor. Então ele traz o versículo aqui de Éfesos 2, 8, 10, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente, não foi feitura sua, mas somos criados por Jesus Cristo e para suas boas obras aí. Então ele vai falar aqui, né, sobre o ajuntamento das pedras, o ajuntamento das partes separadas, né? Ele vai dizer, a Epístola de Efésios foi escrita a crentes gentios que em sua antiga condição de pagão encontravam-se alienados de Deus e do povo de Israel. Então prestamos atenção nessa parte aqui. Ela é escrita aos pagãos, aqueles que adoravam outros deuses, que eram incrédulos, né? Que tinham outros costumes aí. Por isso que mais para frente Paulo vai fazer algumas comparações que vai fazer todo sentido. Ao contrário, havia entre eles, gentios, né, certa hostilidade, além do fato de que o povo de Israel guardava zelosamente as Sagradas Escrituras, considerando uma revelação particular dada somente a eles. Então eles acreditavam que somente era para ele. Então ele vai trazer o exemplo aqui, traz um quadrinho, né, da separação, como era o templo, né, a letra A e o átrio dos gentios, onde os não-judeus conseguiam entrar, era somente até o pátio. Até ali tinha uma separação, né, a parede de separação do templo, né, e também lá no Santo do Santo tinha uma outra separação que nem todo judeu poderia entrar. E Deus começa a falar que, diferentemente daqui, Deus tem uma igreja universal que não pode ter essa separação. Quando fala assim, né? Nós somos judeus, se são gentios, está criando uma parede. Nós levantamos essa parede, né? Que nós somos só um corpo, né? Nós somos somente um. E essa parede aí, ela foi derrubada quando Jesus morreu na cruz, né? Não existe aí a existência aí de dois povos, mas sim um povo só, tá bem? Hoje nós fazemos, né, também essa questão, quando falamos de denominação de igreja, não, porque a placa da minha igreja é melhor do que a do outro, nós levantamos essa parede aí, não, nós somos todos um só, nós temos que ter essa ideia, no céu não vai ter separação, né? Então nós não podemos deixar que essa parede seja levantada de novo, porque se nós fizermos isso, nós estamos eliminando aí todo o sacrifício de Cristo aí. E ele vai falar sobre o lançamento do fundamento e a pedra angular, como toda a criação, toda a construção, melhor dizendo, ela tinha aí o lançamento da pedra fundamental, a pedra angular, né? Tem esses dois exemplos aí. Nós somos a pedra, mas o alicerce é Cristo, da igreja é Cristo, né? Fundamentada pelo ensinamento dos apóstolos, profetas. E como qualquer construção, quanto mais forte for o alicerce, maior será o edifício. Tá? Então, quanto mais a igreja ela tiver um alicerce mais sólido na palavra de Deus, no maior do conhecimento de sua palavra, né? Esse curso de teologia vindo para a nossa igreja aqui está sendo uma bênção. Então, quanto mais alicerçada a gente for, mais a gente vai ter suporte para que a igreja cresça e seja melhor sucedida aí. E vai trazer aqui, dizer que Cristo, ele é a pedra angular, né? Nas construções mais antigas, a pedra angular é aquela, porque era chamada de pedra de esquina, ela ficava no canto, né? Ela ficava no canto da parede e ela que ditava o restante das outras pedras para onde iriam. Então é Cristo que dita a igreja, ele é a nossa
orientação aí, né? E o texto 5, a revelação da igreja, a introdução de Éfeso 3, né? Do tempo de Moisés ao tempo de Cristo, Deus desenvolveu o seu plano de salvação em torno de um povo, os judeus. Os judeus que receberam as escrituras foram escolhidos por Deus. Além disso, os gentios que buscavam a salvação tinham que identificar plenamente com este povo. Agora, a dispensação da graça, o apóstolo Paulo revela que Deus está centralizado em todas as suas atividades na igreja, formada por tribo e línguas, né? Todas as nações aí, então não tem separação aí. Aí ele vai trazer a apresentação da igreja, vai falar, os profetas do Antigo Testamento falaram da futura vinda do Messias, Cristo, como servo e como rei. Nada disseram, porém, acerca do período da igreja, entre os dois adventos do Messias. Paulo menciona a igreja como um mistério, guardado na mente de Deus através dos séculos, revelado somente em um momento oportuno. O núcleo desse mistério é que os gentios são co-herdeiros com os judeus da herança da promessa do Messias Jesus Cristo. O próprio Jesus vai falar também, né? Existem outras ovelhas que não são desse pasto, né? Mas que serão de um rebanho só e um só pastor, né? Compete a Paulo desvendar agora o mistério oculto há tantos séculos, embora considere insignificamente como ministro de Deus, a sua mensagem revelaria a milhões de gentios através das gerações futuras as insondáveis riquezas de Cristo aí, né? Então ele fala aqui, né, para a gente dar uma recapitulada aqui, ele apresenta a igreja, né, que a igreja ela é universal, né? Ele fala agora, nós vamos entrar aqui sobre o propósito da igreja, né? Porque Deus planejou a igreja muito antes da criação do universo, porque a igreja é tão importante para ele. E Paulo vai explicar que através da igreja Deus manifesta o seu poder, não somente na terra, mas também perante todos os principados e potestades dos lugares celestiais, né? Nossa vitória sobre o pecado é realmente a vitória de Deus sobre todos os poderes espirituais contrários a ele. O fato de nós, antigos inimigos de Deus, podemos nos aproximar dele agora com toda intimidade e confiança, mostra a todas as potestades espirituais a profunda sabedoria e a graça do Eterno, né? Então, nós tínhamos paz com Deus, agora através de Jesus Cristo nós temos. E o poder da igreja. Ao pensar na chamada da igreja para refletir a graça e a sabedoria de Deus, Paulo ajoelha-se diante do Pai e intercede mais uma vez por essa igreja universal e ora para que ela seja arraigada, alicerçada em amor, a fim de poder compreender a largura, o comprimento e a altura e a profundidade do amor de Cristo. Ou seja, né, se a gente compreendesse o que Deus realmente fez por nós, o nosso pensamento seria diferente, né? Esta oração intercessória é semelhante a outra anteriormente feita na mesma epístola, visando o grandioso plano de Deus para a sua igreja. Em ambas as orações, Paulo pede de Deus que aumente a compreensão dos crentes quanto à sua redenção e ao poder espiritual operante nele, que ele queria que todo mundo entendesse o que Deus fez em nossas vidas, né? Então pare para meditar nisso, né? As riquezas insondáveis do Senhor, do plano dele de redenção para a nossa vida. Se você parar para meditar, eu tenho certeza que em poucos minutos você vai estar descendo lágrimas dos seus olhos. Parar para pensar que nós não éramos nada, né? Nós não merecíamos nada, né? Então, e ele fez tudo por nós, morreu por nós, né? Para nos salvar. O propósito da igreja é declarado mais uma vez em Éfeso 3:21, e é que Deus seja glorificado por meio dela. Tal propósito não se limita aos crentes do século I, estende-se para todo sempre, abrangido, portanto, também até a nossa geração aí. Amém, tá? Irmãos, os nossos exercícios aqui, marque certo, marque C para certo e E para errado, né? A número 1, Paulo escreveu a Epístola de Efésios para ajudar os crentes a entenderem sua posição como parte do corpo de Cristo, certo? Paulo encontrava-se em Jerusalém quando escreveu aos Efésios a Filipenses? Não, errado. Ele estava preso, né? Uma epístola parecida com a que foi escrita aos Efésios é escrita aos Tessalonicenses e apresenta Cristo como Criador? Não, né? Errado. Não é ao Tessalonicenses, é a Colossenses, né? Que ele apresenta Jesus como cabeça e aqui Jesus como a igreja como corpo, né? Aqui Efésios se caracteriza por retratar a igreja de um ponto de vista mais amplo do que qualquer outro livro da Bíblia, certo? Aqui associa aqui as colunas, né? A número 5 aqui, 1.5 a C, 1.6 E
1.7a, 1.8d, 1.8b, né? Filho do Rei do Universo, em louvor da sua glória, Efésios, a remissão dos pecados, uma igreja santa e irrepreensível. Assinado com o título alternativa correta, né? A 1.10 é a D, todas as alternativas. 1.11 é a A, o seu nascimento espiritual. 1.12 é a B, sim, da herança de Deus. E associe também, mais uma vez, a coluna, né? Está aqui, as respectivas passagem, que reflete a feitura dele, palavra de Deus, pedras vivas, igreja universal, obra de Deus. Então, 1.13c, 1.14e, 1.15a, 1.16b, D, perdão, e o ponto 17b. Para terminar, certo ou errado. Primeiro é errado, certo, certo, e termina com certo. Amém? Meus irmãos, que Deus abençoe. Nós vamos estar partindo para a nossa segunda lição, tá? Aqui é a lição de número 2, a Epístola de Efésios, continuando, agora vai falar sobre a conduta, né? Lembrando que Paulo primeiro ele apresenta a verdade doutrinária e agora ele vai falar, ele aplica a doutrina à vida do crente, né? A própria introdução aqui da lição vai estar falando um pouco sobre isso aí. Então ele vai continuar, né? Trazendo a continuação aí, vai mostrar agora, primeiro ele mostra que nós somos a igreja, nós somos o corpo, mostra que nós temos um chamado para isso e agora vai dizer como a gente mantém então esse chamado aí. No texto número 1 da nossa lição 2 vai dizer andar em cooperação. Então, a primeira lição que Paulo vai trazer aqui para a gente, né? Para manter esse chamado de igreja, né? De corpo, para manter essa união, ele vai falar sobre cooperação, né? No caso do modo de andar do crente, né? Demonstrando a sua graça e sabedoria, né? Deus ele explicou que Paulo, aliás, ele já explicou que nós somos filhos escolhidos de Deus, né? E nos assentamos a lugares celestiais, né? Demonstrando a sua graça e sabedoria. Mas ele vai trazer algumas verdades aqui para nós, né? Agora Paulo desvenda como este nosso chamamento divino deve influir em nossa vida cotidiana, né? Ele começa esta lição prática dizendo: rogo-vos que andeis de modo digno da vocação a qual foste chamado. Nosso modo de andar, o cristão abrange aí diferentes âmbitos aí. Então, cooperação, que é a nossa convivência com os outros crentes, santificação, nossa separação do mundo, e submissão, com o nosso comportamento, né, no lar e no trabalho. Nós vamos estar falando um pouco sobre esses aqui. Aqui a atitude, né, e unidade. Paulo não crê que os crentes se deem bem simplesmente por serem crentes. Tá? Ele vai trazer aqui algo muito lindo, né? Ele vai primeiro falar aqui sobre humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, né? Não tendo distinção doutrinária, e vai falar também sobre o conflito de personalidade. Então ele vai dizer, olha, para que tenha unidade na igreja, né? Para que tem que ter essas atitudes aqui. Então a unidade não tem que ser só quando a gente vai cultuar. E acontece muito só isso. A igreja, infelizmente, no nosso dia a dia é assim. A gente só se encontra na igreja, congrega ali e acabou, né? E ele está dizendo que não é isso. Isso aqui tem que ser vivenciado, tem que ser mais que isso. Tem que ter encontros lares, tem que ter encontro fora da igreja, tem que ter o vínculo, né, fixado, porque assim são irmãos, por isso nós nos chamamos de irmãos. Então ele fala que para ter unidade da igreja tem que ter realmente esse vínculo aí. Ele vai falar também da discordância doutrinária. Não pode haver, então, dentro da igreja não existe isso. O irmão tem um pensamento assim, eu tenho um pensamento, irmão, isso não tem que existir, né? O Espírito Santo é o mesmo, o corpo é o mesmo. Então tem que abrir o entendimento. E como é que esse entendimento ele abre? Através da humildade, da mansidão e da longanimidade. Aí nós temos que ser humildes, né? E saber reconhecer a nossa posição e o nosso chamado. Eu sempre comentei, algumas aulas eu cheguei a falar, né? Da questão da gente entender e valorizar quem está do lado, independente de quem ele seja, né? Eu sempre dei o exemplo do baterista ali de Bitinga, né? E no sábado teve um acontecimento interessante. O irmão pediu para tocar bateria, né? E assim, fosse uma outra ocasião, a gente iria, mas, poxa, tem alguém que está do meu lado, o rapaz praticamente é um profissional, ele dá aula, e tanto que ele foi tocar e a diferença que foi. Então a gente tem que reconhecer
Poderia simplesmente ir lá para aparecer, para todo mundo ver que eu toco e tal. Não, mas, pô, se tem gente que pode apresentar melhor, e eu vendo aquilo ali acontecer, eu vou aprender ainda mais, né? Então, assim, aquilo na verdade me enriqueceu ainda mais, né? Eu ver, tendo ali como fosse uma aula, né, presencial. Então, assim, a gente tem que ter, e não deixar a nossa personalidade, porque muitas vezes temos personalidade forte, né? Na igreja não pode ter conflito de personalidade. Eu tenho que suportar, eu tenho que entender que na igreja ninguém é melhor que ninguém. Eu não tenho que dizer, se a pessoa não gostar de mim do jeito que eu sou, acabou. Não existe isso na igreja. A sua personalidade, ela não é maior do que o amor da igreja em Cristo. Então nós temos que ter essa consciência aí. Vai falar também de dons e unidade, né? Esse trecho nos ensina que o corpo de Cristo contém muitos membros e que cada apóstolo ocupa o seu próprio dom, né? Então, ele vai falar, ser oferecido em benefício da saúde do corpo inteiro. O cristão não deve buscar através de rivalidades e concorrências uma alta posição na igreja, nem da obra do Senhor, que nós estamos citando aqui. Então, tudo tem que ser para o bem maior da igreja, né? Não por concorrência. Eu poderia poderia até acertar, poxa, mas para o bem da igreja, para o bem da apresentação, da adoração a Deus, eu sabia que ele poderia apresentar algo melhor que eu. Então, assim, é esse pensamento que nós temos que ter, né? E ele vai falar que os líderes são dádiva de Cristo, vocacionados por ele e concedidos à sua igreja. Então, quem escolhe é Cristo, né? Eu coloquei 2 exemplos aqui, né? O de Moisés e Arão, e de Saul e Davi. São 2 exemplos aqui. Moisés, na verdade, ele tinha medo de colocar Arão, seu irmão, como líder, mas quem escolheu foi Deus. Quem escolheu foi Deus. Muitos acharam, não, vai colocar porque é irmão dele, vai colocar porque um vai dar preferência para o outro, e a gente sabe do que aconteceu. Temeram, foram contra, alguns foram queimados, outro a terra engoliu, né? E tiveram até que depois de colocar a vara de Arão que floresceu, tudo para provar que era a vontade de Deus, né? Todavia, isso não é uma regra, né? Nós temos também ali de Saul e Davi. Pelo contrário, Saul queria que fosse seu filho, que fosse o segundo rei, que assumisse depois dele, porque era o filho dele e tal, sendo que Deus já tinha escolhido outro, que era Davi. E ainda mais assim, Jonatas era um homem justo, né? Muito mais justo que o próprio pai. Talvez Jonatas seria mais coerente a ser herdeiro do que o próprio Saul do trono, né? Mas Deus escolheu Davi. Então, assim, não existe uma regra, mas assim, quem Deus escolhe. E a gente tem que estar ligado aí na decisão de Deus, né? Aqui vai falar também sobre o crescimento e unidade. Ele vai falar que para ter crescimento da igreja tem que ter essa unidade. Ele vai dizer o seguinte: Paulo salienta que o resultado da unidade é o crescimento da igreja, não necessariamente em termos numéricos, mas em termos de maturidade espiritual. Os crentes não podem mais ser crianças espirituais, agitadas de um lado para o outro, com todo o vento de doutrina, mas devem ir crescendo e amadurecendo na fé. Então, ou seja, quanto mais a gente conhece ao Senhor, quanto mais a gente aprende, o que nós estamos fazendo aqui, primeiro, né, nós deixamos de ser crianças e amadurecemos, não somos levados a qualquer tipo de vento de doutrina, né? E vai dizer que o crescimento da igreja, né, não somente necessariamente em termos numéricos, mas também de maturidade espiritual. Poxa, tudo bem, a igreja não cresce numericamente, mas e a maturidade espiritual dos irmãos, né? E por que a igreja não cresce? Então, assim, aqui tem que ter crescimento tanto numérico como também de maturidade espiritual. Não pode ser desproporcional, né? O corpo que cresce desproporcional tem alguma coisa errada. Se o corpo, os braços crescem mais desproporcional ao corpo, é defeituoso, né? Se cresce o corpo inteiro e a cabeça é maior, é defeituoso, né? Daqui um exemplo. Imagina uma igreja, né, que tem 5 pastores, 10 presbíteros, 20 diáconos e 5 membros. É desproporcional, né? Às vezes a liderança está fazendo isso para segurar os irmãos, né? Dando ali posição, dando um cargo, chamando às vezes até pessoa de fora, vem para cá ser pastor, tal. É desproporcional. Então, assim, o crescimento da igreja ela vem pela unidade, pela agir do Senhor. A gente tem que ter essa ideia aí. Texto 2, né? Andar em santificação. Então, também vou falar aqui uma coisa muito importante. A igreja tem que andar em santificação. E vamos entender que santificação é essa. Nesses textos, estudaremos como Paulo encoraja os efésios a andarem separados do mundo. Esse mundo aqui é o quê? É ordem.
né? A ordem do mundo, o que eles regem, né? O que eles seguem, né? Anteriormente, o apóstolo tinha enfatizado a importância do crente como parte de um corpo, igreja. Agora, ele enfatiza para a vida pessoal, quando o crente se acha longe da congregação. Então, o crente agora, quando está longe da congregação, que ele está no sistema do mundo, está nessa ordem, né? Ele tem que ser separado. E que ordem é essa? É tudo aquilo que vai à vontade de Deus. O mundo aqui não é só simplesmente pecado, erro ou alguma coisa que eu acho que é errado. Você não deve praticar esse tipo de esporte, que para mim é pecado. Você não deve praticar esse tipo de estudo, que para mim é pecado. Você não pode participar desse tipo de profissão, né? Tem muita igreja que diz que crente não pode ser político. Tem igreja até que se o camarada, se ele for, se candidatar para vereador, descomunga ele da igreja, porque lá todo mundo é ladrão e assim por diante. Não, ele não está falando disso, ele está falando do sistema. Eu posso estar em qualquer lugar, eu posso estar numa empresa, eu posso estar na política, lá sempre vai ter algo que vai contra a moral e a ética, e eu não posso me envolver com isso. É isso que ele está dizendo aqui, tá? Paulo chama a atenção ao fato de que nossas vidas são completamente diferentes do viver do mundo. Essas diferenças é explicada por 3 contrastes, né? Entre o velho e o novo homem, trevas e luz, e está cheio de vinho e está cheio do Espírito Santo, né? Então, praticamente aqui, ele vai falar sobre controle, né? Principalmente aqui, que é o que mais nos interessa aqui, de questão entre o velho e o novo homem, né? A gente é bem resolvido, trevas e luz, somos bem resolvidos, e está cheio de vinho e do Espírito Santo. Então aqui na questão não é simplesmente em contraste com a bebida em si, mas sim o principal ensinamento aqui é sobre o controle, porque quando você está cheio de vinho, você não se controla, você é controlado por ele para coisas terríveis, mas quando você é cheio do Espírito Santo, você é controlado por ele para coisas boas, né? O mesmo exemplo que Paulo vai dar também sobre o atleta, né? Que ele fala assim, que o atleta lá fora, ele corre, ele se dedica por uma coroa que se corrompe, uma medalha que daqui a uns anos ela pode apodrecer, mas nós vamos nos dedicar e correr para uma coroa incorruptível, né? Aí então ele vai trazer também aqui agora o contraste, né, entre o passado e o presente. A expressão-chave desse trecho é: não mais andeis como andam os gentios, né? Que a questão gentios aqui, ou seja, a forma incrédula que eles viviam, né? Adorando outros deuses. Lembra lá no começo que a carta é escrita para os incrédulos, né? Ou seja, né? Paulo descreve claramente o raciocínio fútil dos pecadores ao se desculparem de seus pecados. Tais pecadores têm endurecido o coração com relação a Deus, a ponto de se tornarem insensíveis à sua voz e totalmente dissolutos em seu pecado. O crente, no entanto, não anda mais em ignorância de solução, pois sabe que a verdade está em Cristo. Ele tem a mente renovada e sabe encarar devidamente o pecado. Assim como uma pessoa tira uma roupa velha e veste uma roupa nova e limpa, o apóstolo diz que devemos despojar-nos das atitudes do velho homem, incrédulo, e revestirmos das atitudes do novo homem, crente, né? Então, ou seja, não andar em concordância com a ordem do mundo, com esse sistema que nós comentamos aí mais acima aí, tá bom? E aqui ele vai trazer um quadro, né? Ilustrando aí o velho homem e o novo homem, né? Mentira, verdade, furto, trabalho ao ser necessário, palavras torpes, palavras edificantes e assim por diante. Fala também um pouco do contraste entre as trevas e a luz, né? Paulo passa a constatar o crente com o incrédulo, né? Observando que os crentes devem seguir o exemplo de Cristo, em vez de seguir o exemplo do mundo, o exemplo da ordem, né? O apóstolo lembra-nos a nossa antiga condição de pecadores, descida como trevas, e contrasta agora com a nova forma em Cristo como luz, né? Paulo nos lança um desafio como pai, né, de pai para filhos, sendo de despertarmos, pois a escuridão da noite já passou, andemos agora na perfeita luz que é Cristo, tá? Ele vai dizer o versículo aqui: desperta tu que dormes, levanta entre os mortos e Cristo o iluminará, ele nos iluminará com a sua palavra. Lembra do Salmo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E o contraste aqui, né, cheio de vinho ou do Espírito Santo, né, reforçando o que nós já comentamos ali, salienta-se mais uma vez o contraste entre cheios de crentes e incrédulos, desta vez com o termo do controle da vida. O incrédulo é desleixado no seu modo de viver, como um bêbado que deixa a sua vida ser controlada pelo vinho, né? Nós comentou já sobre isso daí. Em contraste, esses beberrões, os que querem adorar o verdadeiro Deus, devem procurar ser cheios ou controlados do Espírito, isto é,
serem batizados com o Espírito Santo. Como lá a comparação em Atos, né? Ali no dia de Pentecoste, acharam que eles estavam embriagados, quando na verdade eles estavam sendo controlados pelo Espírito Santo, né? Paulo não vê este enchimento como uma experiência que acontece somente uma vez, mas uma experiência contínua, isto é, enfatizando pelo tempo do verbo grego que indica ser continuamente cheio do Espírito. Lembrando que se você não continuar se enchendo dele, você pode esvaziar e enfraquecer, tá? Durante as festas bacanais, os adoradores pagãos, cheios de vinhos, né, ao deus Baco, o enchimento do Espírito Santo leva os crentes a comungarem cantando salmos, hinos e cantos espirituais de adoração a um Deus único e verdadeiro aí, tá bom? Texto 3, andar em submissão. O versículo 21 constitui a conclusão da primeira parte do capítulo 5 e serve também para introduzir o assunto do próximo trecho da epístola. Este trecho ensina acerca da submissão do crente, né? Vai trazer a submissão, ele vai trazer alguns exemplos no círculo familiar, né? Esta premissa não significa que o crente deve tornar escravo do capricho alheio, nem que ele não tenha direito a exercer seu livre-arbítrio, mesmo contradizendo a opinião dos outros. Isso significa antes que ele deve lembrar-se de que seus próprios interesses momentâneos importam menos do que os bens eternos, né, dos demais. Então é uma escolha, eu não posso forçar ninguém a fazer nada, independente de que a opinião dele seja diferente. Se ele não aceitou, irmão, a gente tem que ter paciência, né? Se o irmão, não, mas ele já tem um ano na igreja, tem que se batizar. Se ele ainda não amadureceu, não chegou o tempo dele ainda, a Alessandra vai falar um pouco mais sobre isso, né? Ele vai chegar no momento dele, então a gente tem que saber respeitar isso daí. Ele vai trazer também aqui a esposa de um crente, o marido do incrédulo, né? Vai falar aqui que ela, por sua vez, ganha um marido, né, para Cristo, né, disposta a ceder a alguns dos seus propósitos, né, direitos provisórios. Quer dizer, como um casal, né? Quando o casal ele se vê numa situação difícil, no caso aqui a mulher, ela sendo a luz, o marido incrédulo, ela reconhece que ela tem que ceder, né, para que o casamento vá bem. Aí na igreja, o corpo de Cristo tem que ser da mesma forma. Muitas vezes eu vou estar num dia bem, eu vou estar num dia que eu estou espiritualmente bem, você não. E às vezes você me ofende, você fala alguma coisa, eu tenho que compreender isso, ceder, entendeu? Eu não vou ridicularizar você, apontar você, dizer que você não serve mais. Não, eu tenho que entender que aquele momento difícil que você está passando, e para o bem do relacionamento da igreja, como num casamento conjugal, eu ceder para você e dizer, não, irmão, tudo bem, e não guardar mágoa, e torcer para que outro dia tudo esteja normal. No momento mais oportuno, irmão, Deus ele esclarece, a própria pessoa depois vem, pede perdão e assim tudo fica bom, né? Tá bom? Ele vai de novo continuar dizendo aqui sobre as esposas, né, e marido, que a esposa significa submissão, ou seja, subordinada a uma missão. Não é relativa a valores, que a mulher seja menor que o marido, não, mas que ela respeita a missão que o homem tem, a incumbência de missão que o homem tem dentro do lar, né? Submetendo à vontade de Deus, assim como Cristo se submeteu à vontade do Pai, né? Para fazer a obra dele, também a esposa ela se submete à missão que o marido tem, né? Então aqui não tem nada a ver sobre a questão de quem é maior ou de quem é menor, mas sim de saber a incumbência missionária que tem aí, né? Ele continua dizendo aqui, né? A esposa cabe a missão da humildade, né? Ela deve respeitar o marido como a igreja respeita o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, então tem que ter essa honraria. Todavia, também ele vai dizer que o homem ele tem que amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Quer dizer, né? A semelhança de Cristo na sua dedicação ao aperfeiçoamento espiritual da igreja. O marido crente deve dedicar-se ao crescimento espiritual da esposa. E assim por diante, a igreja tem que ter esse conhecimento entre um e o outro, né? Também ele vai falar de filhos e pais. O pai, o filho, ele tem que obedecer ao pai e honrá-lo. Lembrando que é um mandamento com promessa de longevidade e de uma boa vida, né, de bênçãos, mas também adverte aos pais a respeitar os seus filhos, o processo de amadurecimento deles, que nós citamos um pouco atrás, não causando frustração, né? Não sei porque você é meu filho, porque o representa, você tem que fazer, não, tudo tem que ser com esclarecimento, ele tem que fazer como ele entende.
Aí veja, mais para frente ele vai dar também o exemplo de empregados e empregadores, né? Quando estava meditando aqui sobre isso, me lembrei, hoje, antigamente as empresas tratavam com medo, né? Olha, se você não fizer assim, você vai ser mandado embora. Então a pessoa ela interagia com medo, fazia e não tinha qualidade. Porque ele fazia, porque tinha que fazer, tinha que alcançar o objetivo e não tinha qualidade nenhuma. Depois lá na frente o resultado era ruim. Então dentro da casa do Senhor tem que ser da mesma forma. Então o que as empresas hoje fazem? Então em vez de ela tentar tratar com medo, se você fizer ser mandado embora, não. Elas colocam assim algumas regras, mas ela dá treinamento. Elas entenderam o quê? Que se o trabalhador saber o que ele deve fazer e saber utilizar a ferramenta que ele tem nas mãos, ele vai fazer melhor, com mais qualidade e com mais tempo, né, sobrando aí, vai alcançar o número do objetivo e a qualidade vai ser boa. E ele traz esse mesmo exemplo para os nossos dias, né? A igreja hoje tem que ser dessa forma, nós temos que ver a Deus não por medo. Não, você vai pagar o preço, não, se você não fizer, você vai para o inferno. Isso não existe, né? O irmão que agir de tal forma, quando eu digo para o irmão, se você não fizer assim, você vai pagar o preço, quando não fizer assim, você vai sofrer. Eu estou colocando medo nele, frustração e rancor. Ele não vai se arrepender. Então como é que nós devemos agir? Nós temos que mostrar na luz da palavra de Deus para ele. Se no momento ele não está disposto a ouvir, também ele não vai ter um momento que vai funcionar o que eu vou falar para ele. É como a parábola da semente, ali aquela parábola, como nós já citamos atrás, ela é uma só, a palavra é uma só. A mesma palavra eu posso jogar em espinhos, a mesma palavra eu posso jogar no coração de pedra, mas ao mesmo lugar a mesma palavra eu posso jogar no coração fértil. Então, mas qual é o segredo aqui? Eu tenho que esperar o terreno certo, o momento certo. A pessoa aqui é uma só, mas naquele dia às vezes ela está com o coração fechado de pedra, ela está com o coração de espinho, mas vai chegar um dia que ela vai estar com o coração fértil. Aí sim eu vou lançar a semente ali. E a gente deve ter, né, essa perspectiva aí, essa visão, tá? No texto 4, ele vai falar sobre andar sob proteção. Qualquer crente que anda no modo digno da vocação celestial tem que saber esperar que vai vir provação, né? Vai vir oposição, né? E por isso Paulo admoesta os crentes a colocar armadura, né? Protetora espiritual provida para ele por Deus. A gente entra já em Efésios no capítulo 6, vai falar sobre a batalha espiritual, né? Ele vai dizer que como participantes da chamada de Deus, somos totalmente envolvidos em uma batalha contra as forças espirituais, né? Então isso acontece. Há uma força espiritual que luta contra a igreja, né? Tem alguns ainda falam das potestades do ar, né? A potestade do ar ali, eles estão ali pedindo oração, eles estão ali pedindo bênçãos, estão querendo fazer de tudo. Algumas coisas até acontecem nos ares que a gente não tem explicação, não são. Muitas delas, né, não vamos generalizar, mas muitas delas são demônios mesmos, né, que fazem alguns efeitos acontecer, e outros pensam que é OVNI, outros pensam que é ET, né, e outras coisas. E assim, mas o propósito também deles estarem nos ares, isso aqui é algo muito importante. Eles estão ali, eles impedem oração, eles fazem tudo isso, mas o propósito deles estarem ali é porque eles conhecem a Bíblia. A Bíblia diz que nós vamos nos encontrar com o Senhor não onde? Nos ares. Se eles vão conseguir ou não, a gente sabe que não, mas eles estão ali para tentar, eles estão obedecendo a ordem do superior deles. Vocês têm que estar ali, que se tiver uma oportunidade, graças a Deus eles não vão ter, mas eles estão ali para fazer de tudo para querer derrubar, né, o crente. Por isso a gente então tem que se vestir dessas armaduras aqui. E ele vai trazer aqui quais são essas armaduras aí. Ele vai falar do cinto da verdade, da couraça da justiça, calçado do evangelho e da paz, escudo da fé e o capacete, que é a esperança da salvação, e a espada, que é a palavra de Deus. E ele vai falar um pouco sobre cada um. A verdade, né, que para percebemos e combatemos as grandes mentiras que afetam toda a humanidade e a torna cegas espirituais, mentiras engendradas por Satanás, o pai da mentira. Devemos estar cingidos pela verdade divina, a verdade que liberta. Além de estarmos protegidos pela verdade bíblica doutrinária, nossas ações também devem refletir, ou seja, então nós temos que estar dispostos a dar para eles a razão da nossa verdade, e a verdade vos libertará. Então nós temos que ter essa verdade, e também através de nossas ações. Não adianta eu pregar
a verdade e minha ação ser uma ação mentirosa. Então, assim, isso tudo está em conjunto. Justiça, a couraça da justiça, ela protege os órgãos vitais do soldado, né? Ou seja, proteger o nosso coração das acusações de Satanás. Assim protegido, não duvidaremos da nossa posição de justo perante de Deus, né? Nem do perdão e da purificação dos pecados. Isso aqui, tem gente hoje, irmão, que ele muitas vezes ele acha que não tem mais perdão, que Deus não tem jeito, não ama mais ele, que ele não serve mais e tal. Assim, a gente tem que ter vestido por essa couraça da justiça, porque o inimigo ele é artimanha, ele faz tudo isso para querer mesmo colocar dúvida no crente e tentar dizer que ele não foi perdoado, que não, nós fomos salvos pelo Senhor e nos perdoou e nós estamos junto com ele aí. Aí vai falar do evangelho da paz, então vai dizer aqui que nós temos que estar pronto para pregar, né? O crente não deve amar-se para proteger-se simplesmente mas para preparar-se mentalmente para avançar contra as oposições inimigas, né? Pés calçados evangelhos, pés calçado com o evangelho da paz significa pronto para pregar. O bom soldado de Cristo está sempre pronto a proclamar o evangelho de poder a despeito de qualquer oposição. A fé, os soldados temerosos fogem das flechas flamejantes, né? O dados inflamados, né? Ou seja, com veneno, mas nós temos o escudo da fé. E qual que é a fé? É o conhecimento da palavra de Deus, é da onde ela vem pelo ouvir. Então, quando vem essa dúvida do diabo, quando vem essa flecha para querer nos envenenar, a palavra de Deus ela vem como força, né? Não, está escrito assim, não, eu creio assim. Esse é o nosso escudo. A salvação, o capacete da salvação, pode ser descrito não só como garantia da salvação presente, mas também a esperança da salvação futura. Nós temos essa esperança. Compare essa frase com Tessalonicenses 5,8, né? Nesse versículo, no caso, Paulo está enfatizando a menção à armadura espiritual. Note que após a couraça da fé e da caridade, ele menciona a esperança da salvação. Esta mesma ordem e o mesmo pensamento encontrado nos versículos de Efésios. A palavra de Deus, né? Finalmente, a espada, inspirada pelo Espírito Santo, age como espada para derrotar o inimigo. O soldado de Cristo precisa compreender que está numa guerra espiritual, mas a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que espada de 2 gumes. Ela penetra até ao ponto de dividir a alma e o espírito, né? Então, maravilha. E as últimas instruções que Paulo faz para finalizar esta carta, né? Ele traz 2 instruções, né? Primeiro, ele vai admoestar a orar sem cessar. Mas não somente orar, mas orar no Espírito. Precisamos estar alerta, não somente para as nossa própria proteção, mas para a proteção de todos os santos, né? E pessoalmente Paulo pede para ele mesmo até. Se Paulo está pedindo oração por ele, para ter coragem de pregar o Evangelho, quanto mais a cada um de nós. Em segundo lugar, Paulo informa aos Efésios que o consolo virá. E Tíquico foi enviado com esta carta para encorajá-los. E quantas vezes nós negligenciamos a necessidade de ministrar um aos outros? Às vezes eu vejo meu irmão, às vezes até dentro da igreja, eu vejo que ele está triste, eu não dou uma palavra de consolo, não dou uma palavra de encorajamento para ele. Então a gente tem, né, essa necessidade aí de consolar uns outros nessa guerra espiritual. Amém? Irmãos, tá aqui, tá no resultado dos exercícios, né? E se os irmãos tiverem algumas perguntas, pode colocar aí, após o vídeo, que nós vamos estar respondendo aí conforme a gente for indo, tá? Então, exercícios aqui, coluna, a implantação das colunas, né? Começa aí C, D, A e B, tá? Assinale essa alternativa X, na lição 2.5, começa aí então D, a próxima é a 727 é a C, aí aqui marque C para certo e erra para errado, certo, 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 a 2.11 errado e a 2.12 certo. E aqui a associação da coluna melhor dizendo, C, A, B e D. Amém? Irmãos, Deus abençoe, tá? Dando certo até o final de semana, a gente tenta adiantar mais uma lição. Se não, no próximo domingo a gente vai dar dando continuidade aí, tá bem? Deus abençoe, fique com Deus.